permaneça o amor fraternal e que possamos ter uma boa noite, tarde de estudos e de reflexões. O nosso boa noite a todos e que tenhamos também um bom ano, porque hoje é a primeira reunião de domingo na casa e normalmente a USE faz esta visita mensalmente nos primeiros domingos do mês. Desta feita, ajustamos com o André a ausência das reuniões no Natal e no Ano Novo e nós nos predispusemos a vir no segundo domingo do mês para inclusive ajudar o programa de férias e de repouso do André. Trazemos o abraço fraternal de todas as casas espíritas de nossa cidade, da nossa região, o abraço dos companheiros da USE de Ribeirão Preto, que é responsável pela aproximação e união das casas e dos espíritas, dos trabalhadores espíritas de nossa cidade. Neste ano de 2017, a USE vai falar sobre fundamentos básicos da doutrina espírita, durante os 12 meses do ano. Isto porque, em 2017, a USE está comemorando e homenageando os 160 anos de lançamento do Livro dos Espíritos. Então encontramos como uma finalidade muito interessante e o objetivo dos mais significativos para todos nós, estudarmos a base da doutrina, o fundamento do pensamento espírita e as responsabilidades que trazemos conosco quando chegamos a uma casa espírita para ouvir, para falar, para trabalhar, para acolher, para orientar pessoas. A palestra de hoje, portanto, é uma palestra razoavelmente normativa, sem ser autoritária, mas é uma palestra que pontua e que coloca exatamente momentos importantíssimos para todos nós e que fazem parte de um repertório que deve ser acompanhado por todos, pelas nossas responsabilidades, diante de nossa vida e diante da própria casa espírita. O tema de janeiro é simples, é prática espírita, e nós vamos falar sobre ele. Bem, vamos começar conversando sobre algumas definições de doutrina espírita. Vamos falar primeiro sobre o que é o espiritismo. Nós temos 3 maneiras de apresentar o espiritismo. A primeira delas é muito importante para todos nós e é uma definição em nível de filosofia, que diz assim, que o espiritismo é um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. Os livros são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Bem, nós sabemos disto. Aparece nessa definição uma situação muito significativa para todos nós, que diz que é um conjunto de princípios e leis revelados pela espiritualidade maior, pelos espíritos codificadores, que eram espíritos do bem, que são espíritos do bem. A hora que eu digo que o espiritismo foi e se apresenta como uma revelação, não nos compete modificações, não nos compete alterações ou atualizações, a não ser que o sistema, o pensamento humano, evolua de tal maneira que requisite essa modificação. Passados 160 anos, não vimos em nenhum momento, nenhuma situação que nos possibilite ou nos remeta a essa providência. Nesta primeira definição de doutrina espírita, nós temos que entender, então, que recebemos para as casas espíritas exatamente uma doutrina que nos foi dada de maneira completa, não de maneira acabada,
porque ela pode ser e ter a atuação do progresso, como disse, da evolução do pensamento humano, mas uma doutrina que nos chega com orientação dos espíritos superiores e de uma maneira assim muito incisiva. A segunda maneira pela qual nós poderíamos apresentar a doutrina espírita tem uma característica científica, e ela diz assim: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo material. Vejam que coisa interessante. Como ciência, o espiritismo tem um objeto de estudo, que é o espírito. O espírito é o grande motivo de estudo para a doutrina espírita. E o espírito, dentro das condições de origem, natureza, o seu destino, é a sua relação com o mundo material. Estabelece, inclusive, a possibilidade e a necessidade do intercâmbio, porque quando se fala em espíritos, nós sabemos que há duas situações onde os espíritos estão e vivem conosco e fazem o correr da história da civilização, encarnado ou desencarnado. Então, o espiritismo é uma ciência que estuda esse relacionamento. Seria isso uma novidade? Absolutamente não. Não é uma novidade, porque sempre os espíritos se comunicaram, os desencarnados com os espíritos encarnados. Homens e almas convivem, e as almas, os espíritos, participam muito mais de nossa vida do que podemos pensar. E é justo que a gente conheça os limites, os parâmetros e a complexidade deste relacionamento, que interfere por demais em nossas próprias vidas. E em terceira situação, uma outra definição que se pode dar à doutrina espírita, essa de característica religiosa, quando se diz assim, que o espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Esta é uma decorrência que explica o Espiritismo e que veio lá do Evangelho de João, quando ele promete o Consolador prometido. Então aqui o Espiritismo é colocado como Consolador prometido. Gostaria de levantar uma situação dentro desse aspecto, porque a gente sabe que o Espiritismo, como a casa espírita, tem a função de consolação, de abraçar, de aconchegar, de receber, de atender, de orientar e de fazer com que as nossas necessidades e dificuldades possam ser entendidas. E a gente pratica e aplica o consolo como uma das maneiras de melhor nos relacionarmos com as pessoas. Aí a gente poderia perguntar: até quando o Espiritismo será consolação? Até quando o Espiritismo será consolo? A resposta é simples: sempre. Quando vai terminar o Espiritismo a sua atividade consoladora? A resposta é simples: nunca. Todavia, entendemos que parte do consolo, hoje importantíssima, é o esclarecimento. É a maneira de se explicar, dizer ou conversar com as pessoas sobre o significado da vida, sobre o porquê de tudo que acontece conosco, sobre de onde viemos, onde estamos, para onde vamos, e que estamos aqui dentro de uma marcha evolutiva, atendendo aos degraus que nos são próximos, que nos são próprios, e degraus onde nós nos adaptamos da melhor maneira possível, vivendo a nossa, entre aspas, cruz. E ninguém carrega uma cruz que seja pesada e não lhe tenha dado condição para que ele possa carregar essa cruz. Então, o consolo é interessante para que a pessoa aguente a cruz, mas o consolo é mais interessante ainda a hora que ele explica, através do conhecimento, através da razão, o porquê desta cruz e o que nós estamos fazendo em nossa presente encarnação.
Vistas estas três condições ou maneiras de se apresentar o Espiritismo, nós poderíamos conversar sobre o que revela o Espiritismo. Ele é uma revelação, nós o dissemos, aparece na primeira definição. O que o Espiritismo revela? O que ele ensina? Sobre o que ele nos fala? Ele revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Isso é tudo. Não seria muito assim, muita audácia de nossa parte, muita assim, prepotência de nossa parte, achar e responder que o Espiritismo responde a todas as questões? Não seria, porque ele participa e ajuda ao desenvolvimento de nossas vidas, de nosso cotidiano. Ele entra em nós e não precisa a pessoa dizer-se espírita ou estar no centro espírita para ter a ação do conhecimento espírita. Basta que ela procure conhecer, estudar, conviver. A coisa surge de uma maneira natural, de uma maneira muito espontânea, porque nos chama a razão, nos chama aos momentos atuais e são decorrências que são normais dentro de nossa vida, dentro de uma lógica que pode ser entendida. Por isso, o próprio Espiritismo, em seu caráter religioso, não nos coloca diante de situações assim. Tenho que acreditar nisso, é-me necessário que eu pense assim. Não há isso, nós temos liberdade de pensar, de agir, de sentir, liberdade de ir e vir em todos os sentidos e em todas as ocasiões, porque ele nos permite isso. O Espiritismo não é uma doutrina proibitiva, não é uma doutrina que faz catálogos, faz índices, não isso, não aquilo, não. Ele apenas apresenta, olha, a melhor maneira para que você viva, a melhor maneira para se resolver essa situação é esta daqui. E aí nós entramos exatamente com o conhecimento da doutrina espírita, que faz adequações, adaptações dentro dos momentos que são vividos por cada um de nós individualmente, para que nós nos sintamos bem. Mas o que o Espiritismo revela? Ele revela ainda o que nós somos, de onde nós viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Esse é um aspecto consolador, mas é um aspecto esclarecedor também, porque ele faz exatamente a colocação do ser humano dentro das suas necessidades, dentro do seu momento, dentro da sua faixa evolutiva. E dentro disso, numa situação de razão, explica inclusive a razão básica. Aqui se diz dor e sofrimento, mas nós poderíamos dizer as incertezas e também a própria dor, o próprio sofrimento, mas nós podemos dizer também da nossa alegria e da nossa felicidade, porque é função do Espiritismo fazer com que o homem procure a sua felicidade e seja feliz. E para isso, o Espiritismo, como doutrina humanista que é, nos impulsiona ao conhecimento, à força, à coragem e à segurança num futuro, seguindo as leis de Deus, que pode nos levar exatamente à felicidade que estamos comentando. Depois, o Espiritismo mostra a sua abrangência. Até onde vai o Espiritismo? Em que setores da vida humana que ele toca, que ele tangencia, que ele participa? Então nós poderíamos dizer assim, que o Espiritismo, trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo o que o cerca, ele toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humanos, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. A melhor maneira da gente conversar e provar essa situação é avaliar o centro espírita.
O povo nos procura, nós nos procuramos uns aos outros para resolver as mais diferentes situações de nossa vida. Às vezes não atendemos, às vezes não satisfazemos, porque as pessoas querem o imediatismo. E a vida é composta de passado, presente, futuro, as decorrências das ações e das reações, de causa e efeito, e evidentemente nós pedimos tudo para nós, mas é-nos concedido exatamente o que nós precisamos e o que nós merecemos diante da vida. Mas dentro da abrangência, nós poderíamos também dizer que o Espiritismo pode e deve ser estudado, analisado, praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, como os aspectos científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional, psicossocial e outros aspectos que possam pensar, porque ele faz exatamente todas as iniciativas para entrar, elucidar e conversar sobre a problemática humana. Às vezes se pergunta assim, mas isso não tem no Espiritismo? Podem procurar, que tem. Conversávamos outro dia sobre a situação da quântica, e aí a pessoa vem em tal pergunta, assim, 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 os espíritos responderam, Allan Kardec desce desta maneira, e aí está o princípio. É lógico que há 160 anos não havia o progresso da ciência que existe hoje, mas o germe, o início, a maneira de se tocar o assunto e de colocá-lo já está lá. A continuidade, o desdobramento, o enriquecimento da questão, é óbvio que depende de nós, inteligentes que somos, estudiosos da doutrina e que têm essa responsabilidade. Ora, apresentamos então algumas definições da doutrina espírita, a sua abrangência e o que ela revela. Poderiam perguntar, e é interessante que se responda, onde está isso? Porque nós temos que ter uma orientação, uma maneira que seja segura para dizer, olha, Espiritismo está aqui. E eu vou dizer a vocês uma coisa pouco conhecida. O Espiritismo está no Livro dos Espíritos. Não tem jeito. É difícil de ler, mas está lá. Não suporto a leitura, mas tudo está lá. Porque depende exatamente de conversação, de diálogo. O Livro dos Espíritos é dialético. Ele foi feito através de um método filosófico de pergunta e de resposta. E Allan Kardec foi muito perspicaz, muito inteligente, muito assim, repetitivo, insinuando situações diferentes para as mesmas coisas, e os Espíritos corajosamente nos apresentaram todas as elucidações nas mais diferentes situações que apresentam uma lógica e um ponto comum, um ponto de concentração onde a verdade que não é espírita, mas a verdade que faz parte do conhecimento e da filosofia universais, brota no Espiritismo, como brotam também em outros grupos filosóficos, religiosos e entre pensadores, em todas as situações, sem se considerar o aspecto religioso. Mas, precisamente, dentro do Livro dos Espíritos, existe em sua introdução, no item 6, um assunto, um tratado que Kardec chama de Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, onde ele coloca o resumo da doutrina dos Espíritos. E ele relata exatamente, num rol de itens, de parágrafos, o que é e o que poderia ser Espiritismo, dando-nos motivo ao estudo e de entendimento da própria doutrina. Além desta situação apontada no Livro dos Espíritos, nós poderíamos ir também ao item 303 do Livro dos Médiuns, onde se fala sobre mistificações, sobre o nosso relacionamento com o mundo espiritual. Mas o movimento espírita,
do qual em Ribeirão Preto a USE é propagadora, é incentivadora e é coordenadora deste movimento. Nós temos alguns folhetos, algumas orientações muito interessantes, como os aplicados à campanha de divulgação do Espiritismo, da Federação Espírita Brasileira, do Conselho Federativo Nacional, folhetos que se chamam Conheço o Espiritismo, o livro Orientação ao Centro Espírita e obras muito interessantes que vêm do Conselho Federativo Nacional, onde nós temos um grupo de companheiros representando todos os estados brasileiros e que fazem exatamente os estudos sobre o movimento e sobre a atividade dos centros espíritas no Brasil. Atualmente, sabem, nós somos uma parcela pequenina de nossa população, pouco menos de 3%, mas que representa uma totalidade de mais de 12 mil casas espíritas no Brasil. É um número pequeno, mas não nos importa, porque nós trabalhamos com conteúdo e qualidade, e não com quantidade, mesmo porque não fazemos proselitismo, e não queremos que todos sejam espíritas, queremos que todos sejam bons, sejam homens justos, homens corretos, para que a gente tenha uma sociedade melhor e para que a gente possa trabalhar pela regeneração da nossa humanidade. Também nós temos livros e tratados da USE, no Dirigente Espírita, em vários dos números dos seus jornais, um complemento muito interessante que nos é dado por leituras espíritas, psicografadas por Chico Xavier, hoje trouxe para apontar a vocês, mormente nas lições 1474 do livro Pão Nosso de Emmanuel, e temos no número do jornal Verdade e Luz, deste mês de janeiro, que está à disposição de todos na recepção, na entrada de nossa sociedade, onde neste número nós falamos sobre práticas espíritas com artigos de muitos companheiros nossos, de Ribeirão, de fora de Ribeirão, mostrando como acontece, como deve ocorrer a verdadeira prática espírita, demonstrando que novidade não é o caráter progressista do espiritismo, que nós não estamos aqui com invencionices, nem com coisas novas ou modismos, que nós queremos exatamente mostrar e viver a doutrina tal como ela é, para que ela possa atender às suas próprias finalidades. E avaliar uma situação, Richard Simonetti, escritor da cidade de Bauru, autor de vários livros, um dos bons escritores que escrevem sem o auxílio da psicografia, mas apenas com a inspiração, e que nos dá orientações magníficas nesse sentido. E Richard comenta que às vezes nós temos dificuldade de unir a nossa teoria à prática, porque a teoria embevece, mas a prática é difícil de ser feita, porque é o dia a dia, é a nossa responsabilidade, é a nossa vivência, e na vivência, via de regra, nós costumamos falhar. Temos que avaliar os princípios espíritas, valorizar as ações e tarefas das casas espíritas, termos segurança na divulgação de escritos, no convite a expositores, a divulgadores, na gravação de nosso programa Visão Espírita, para que em tudo esteja proposta a qualidade, para que tudo esteja dentro dos objetivos e dentro do que nós planejamos, almejamos e projetamos para a doutrina. Prestigiar a causa espírita, prestigiar o conteúdo espírita, sem pensar em comercialização, vender mais e mais livros. Nós temos hoje quase 16 mil livros e publicações espíritas, quando para o conhecimento espírita seriam necessários pouco menos, por volta de 150 livros. Só que aí esses não são conhecidos. Então nós temos grandes romances, mas que são os primeiros, os históricos. Ninguém lê, ninguém conhece, mas todos conhecem os atuais e que pecam em algumas situações nos princípios doutrinários e na própria insinuação ou sugestão para a própria vivência espírita. É o cuidado que nós devemos ter.
exercitar práticas compartilhadas, exercitar experiências exitosas e acompanhar os movimentos das casas espíritas bem direcionadas, bem orientadas. Nós temos em Ribeirão Preto, por exemplo, quase 200 casas espíritas. Fazem parte do movimento, na região, pouco menos de 70 casas espíritas. Então nós temos várias pessoas, vários grupos fazendo o espiritismo, nem todos de maneira correta e pisando no nosso calcanhar de Aquiles, que é exatamente a prática, basicamente na parte que envolve a mediunidade. Moral e ética fundamental, teoria e prática básicas, mas queremos terminar com algumas recomendações do que deve ser feito dentro da casa espírita, o que é prática espírita, o que é recomendável e o que não é recomendável. E começaríamos a enunciar assim, que toda prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebeste. Nós não negociamos, nós não fazemos troca, nem barganhamos entre nós e com Deus. A nossa prática é gratuita e o nosso relacionamento com a divindade é um relacionamento direto que não envolve interesses pessoais, interesses materiais, interesses particulares, mas sempre o bem comum e a felicidade do ser humano. Em segundo lugar, a prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Temos que manter a simplicidade e a espontaneidade da doutrina espírita. Depois, o espiritismo não impõe os seus princípios. Convida os interessados em conhecê-lo e submeterem-se aos seus ensinos, ao crivo da razão, antes de aceitá-los. Não é aceitar por aceitar, mas passar pelo nosso racional, passar pelas nossas experiências. Depois, o espiritismo não tem sacerdotes e nem usa em suas reuniões e em suas práticas altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismãs, amuletos, horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais ou qualquer outros objetos, rituais ou formas de culto exterior. Esse é um item muito interessante, que às vezes a gente fala assim, olha lá, se faz isso. Às vezes a gente entra no centro espírita e lá vamos nós com o sinal da cruz. Eu nem sei como se faz porque não estou habituado à prática. Mas não que seja ruim, mas deixe para quem estas coisas são próprias, são adequadas e satisfazem as pessoas. Mas o espiritismo não tem essas adoções. Depois, a mediunidade, que permite a comunicação dos espíritos com os homens, é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independente de religião ou diretriz doutrinária de vida que tenham. Também que a prática espírita é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. O espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independentemente de sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. Reconhece ainda que o verdadeiro espírita é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. É isso. Bom pensar nisso. Esse é o espiritismo. É isso que nós temos que viver em nossas casas, no nosso dia a dia, no nosso pensamento. Sem muita crítica, mas com o conhecimento, o que na verdade é a nossa doutrina. Prepararmos-nos para receber o homem, independente de qualquer qualificação, mas receber o homem e atender e fazer com que
as suas necessidades sejam supridas por um conhecimento maior de Deus, da vida e das coisas que são normais e práticas dentro da nossa própria natureza. Eu desejo um ano muito feliz a todos, muita paz, recomendo a leitura do jornal que vai ajudar ao entendimento de nossa exposição e recomendo mais ainda que passem um olhar no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos, para que a gente faça espiritismo, viva espiritismo, pregue espiritismo de acordo como ele é, sem invenção, sem modismo, sem fazer com que coisas novas venham complementar uma coisa que não precisa ser complementada, que é a doutrina espírita. Muita paz a todos.